Olá, tudo bem com você? Eu sou Lussandra e estou aqui para trabalhar mais uma obra literária com você. E hoje nós temos um presente, olha só, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né? Uma obra maravilhosa da nossa literatura. Vamos mergulhar nessa narrativa? Vem comigo? Vamos lá. Olha só. Nós estamos falando de uma narrativa publicada em 1938. O que isso significa? Que nós vamos fazer análise de uma obra que pertence ao modernismo. Que modernismo? O modernismo de segunda fase, não é? Aquele modernismo que é marcado, né? Cronologicamente marcado, a partir de 1930 até 1945. Como é que a gente chama, não é, essa narrativa do Graciliano Ramos? Essa narrativa ela é denominada narrativa neorrealista. Eu coloquei na tela para você, não é, para ficar mais fácil. Olha só, esse é o período do modernismo que a gente chama de neorrealismo. E tá lá, romance de 30. Por que romance de 30? Romance de 1930. Quais são as características desse romance de 30? Nesse momento, o modernismo traz para a nossa literatura uma explosão do romance. Nós temos uma produção intensa de romances e romances de muita qualidade. O Graciliano Ramos, né, está nesse momento e a prosa dele é chamada de prosa neorrealista ou prosa regionalista. A gente vê um número, né, grande de escritores do Nordeste colocando exatamente a realidade nordestina, que a literatura praticamente não tinha apresentado ainda, né, ao nosso público leitor. Então, junto do Graciliano Ramos, tem Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego, não é? Por isso eu tenho uma prosa regionalista, que não está restrita ao Nordeste, claro, não é? No Sul, por exemplo, nós temos o Érico Veríssimo, mas aqui eu estou falando dessa prosa que vai retratar a realidade do Nordeste, uma realidade regional. E por que neorrealista? Porque retoma a ideia do realismo, a preocupação com a realidade. Nós temos uma narrativa que vai fazer uma análise crítica da realidade. Coloquei para você, dá uma olhadinha na tela. Prosa regionalista de temática social. O que é essa narrativa? Ela traz para a gente? Ela traz a história de uma família de retirantes nordestinos, a família do Fabiano. O Fabiano é o chefe de família. Ele é casado com a Sinha Vitória, eles têm 2 filhos, menino mais novo e menino mais velho, e tem a cachorra mais famosa da literatura brasileira, que você deve conhecer, que é a baleia. Não é? Então essa é a família. A narrativa começa com eles, não é? Caminhando na estrada, sem destino, com fome, com sede, sem ter para onde ir. O que acontece é que o tempo passa, a seca vai embora, eles arranjam um lugar para ficar, eles encontram uma fazenda que aparentemente está abandonada, ocupam essa fazenda, achando que a vida vai melhorar, mas o dono da fazenda volta com o fim da seca e o Fabiano vira um empregado, não é? Ali eles vão sobreviver, né, melhor um pouco, por quê? Porque eles têm onde viver, têm agora, não é, o que comer, mas continuam sendo uma família de todas as restrições possíveis, não é? A pobreza permanece ali. O tempo passa, a seca volta, o patrão vai embora e eles se veem então na necessidade de voltar para a estrada. Em resumo, não é? Sintetizando, o enredo é esse. Nós vamos fazer análise personagem por personagem, mas o que chama atenção nessa narrativa é a estrutura. Dá uma olhadinha na tela para você entender melhor. Olha só, esse romance é chamado de um romance desmontável. Desmontável por quê? Porque são 13 capítulos. E esses 13 capítulos, eu coloquei ali, são 13 quadros, são 13
cenas. O que isso significa? Significa que um capítulo não está amarrado ao outro. Um capítulo não depende do outro. São capítulos, coloquei ali para você na tela, capítulos autônomos. O que é isso? Se você quiser, você pode ler um capítulo, por exemplo, o capítulo 3, depois você lê o 10º capítulo, depois você lê o 1º capítulo. Não vai interferir no entendimento da obra. Inclusive, esse é um romance que não surgiu para ser romance. O primeiro capítulo que o Graciliano Ramos escreveu foi o capítulo 9, o capítulo chamado Baleia. Por quê? Porque ele surgiu como um conto. A partir do momento que ele publicou esse conto chamado Baleia, não é? um conto tão bonito, houve um editor que colocou, ele transforma isso em romance. E assim foi feito. Então, é desmontável por quê? Porque você não precisa ler primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 13º capítulo. O que a gente pode fazer? Como, né, eu tenho um romance em que os capítulos, eles têm muitas vezes nome dos personagens, é interessante se a gente, ao invés de trabalhar o enredo, não é? Já que o enredo é desmontável, a gente trabalhar os personagens. Coloquei na tela para você, para a gente ir entrando na análise. Olha, os personagens, a gente pode separar em 2 grupos. A família do Fabiano, de um lado, e a sociedade. A família, nós vamos tratar do Fabiano, vamos tratar da mulher dele, sim, a Vitória, do menino mais novo, menino mais velho e a baleia. E todos os outros personagens é o que eu estou chamando de sociedade, ou seja, do meio que circunda essa família. Então vamos começar pelo Fabiano. Quem é o Fabiano? Eu coloquei na tela, dá uma olhadinha. O Fabiano é um vaqueiro rude. Por quê? Ele é ignorante. Ele não sabe ler. Ele não sabe escrever. Na verdade, o Fabiano não sabe nem se expressar. Ele tem muita dificuldade em dizer o que ele pensa, o que ele sente, até as coisas necessárias que ele precisa, né, apontar para as pessoas, ele não conhece, não consegue. Isso significa o quê? Tem um traço, tem um perfil aí do Fabiano. O Fabiano tem dificuldade com a linguagem. O Fabiano vai ter dificuldade com a palavra. Isso é muito importante. Bom, e existe um retrato, né, uma descrição física do Fabiano. Dá uma olhadinha, coloquei ali para você. O Fabiano, ele é descrito como um vaqueiro rude, de rosto queimado, de barba ruiva, olhos azuis, pés duros e mãos calosas. Essa descrição já mostra o que é o Fabiano. O Fabiano é aquele homem que lida com o quê? Com a terra, não é? Coloquei ali para você que ele tem dificuldade de se expressar. O Fabiano, então, ele é sempre comparado a um bicho. Ele mesmo, quando ele acha que pode dizer que ele é um homem, por exemplo, quando ele chega na fazenda em que ele acha que ele vai tomar posse da terra, que ele vai dar para a família um lugar para viver, ele diz, Fabiano, você é um homem. Logo em seguida ele se corrige. Ele fala, não, Fabiano, você é um bicho. Um bicho por quê? Porque o Fabiano luta pela sobrevivência. O Fabiano é aquele que vai se mover pelo instinto da sobrevivência. Para driblar o quê? Para driblar a fome. Se por um lado ele se considera bicho, que está tentando sobreviver naquele meio, que é o meio seco do sertão nordestino, por outro lado ele tem um encantamento. Pelo quê? Pelo aquilo que falta nele, que é a linguagem. Ele se encanta muito com as pessoas que sabem usar bem as palavras. E existe uma pessoa que sabe usar muito bem as palavras, que vai ser modelo, que vai ser exemplo para ele. Dá uma olhadinha na tela. Seu Tomás da Bolandeira. Quem é esse? Seu Tomás da Bolandeira. É o antigo patrão do Fabiano. O Fabiano, né, antes da narrativa começar, não é? A narrativa no primeiro capítulo, o primeiro capítulo se chama Mudança, eles estão caminhando, não é? Na estrada sem ter para onde ir. Antes disso, ele tinha um patrão que era o Seu Tomás da Bolandeira. O Seu Tomás da Bolandeira é um patrão querido, não é? É um homem educado. Coloquei ali para vocês para ficar muito bem definido o perfil do Seu Tomás. Ele é um homem instruído, educado e que sabe usar bem as palavras. E coloquei embaixo, o Seu Tomás da Bolandeira é um leitor. Ele tem sempre um livro da mão,
ele é fino, ele é educado e, sobretudo, o Fabiano vai colocar isso sempre, não é? O seu Tomás, ele é um patrão que não grita, ele fala baixo e ainda assim todos obedecem o seu Tomás. Então, para o Fabiano, o seu Tomás é uma referência, é um espelho de homem instruído, de homem que sabe usar as palavras, e a gente vai perceber, é a figura do patrão bom, é o patrão humano, não é? Ao contrário do patrão que o Fabiano vai adquirir quando ele chega à fazenda, mas depois nós chegamos lá. Outra figura importante, vamos compor a família do Fabiano. Sinhá Vitória. Sinhá Vitória é a mulher do Fabiano. Dá uma olhadinha na tela. Olha só a descrição que se faz da Sinhá Vitória. Ela tem o rosto moreno e os olhos pretos. E o aspecto físico, coloquei ali, olha, definido pela seca. É uma coisa muito interessante. A Sinhá Vitória, ela tem um corpo que se define pela seca. Quando ela está caminhando na estrada, ela está magra, ela está seca, não é? Quando ela chega onde ela tem, né, um lugar para viver, naquela fazenda, ela fica mais gorda, ela fica mais volumosa, ela fica mais cheia de vida. Então, isso já é um traço para a gente avaliar o título, né? Vidas secas. Nós vamos fazer isso depois, mas eu já estou dando a dica que, assim, a Vitória, ela representa a importância do meio sobre os personagens. Existe uma característica, né, na Sinhá Vitória, que eu coloquei ali, olha, ela é perspicaz, não é? A perspicácia, ela percebe muito bem as coisas. E o Fabiano se encanta com a mulher, ele acha a mulher muito inteligente, ele chama a mulher, dá uma olhadinha na outra característica que eu coloquei. Ponta de língua. Sim, a Vitória tem ponta de língua, é assim que o Fabiano fala. E o que é isso? Ela sabe se expressar, ela sabe falar. E é muito interessante porque assim, a Vitória, ela pensa e se expressa para o Fabiano, porque o Fabiano tem um mundo interno gigante, né? Profundo, mas ele não consegue se expressar. Assim, a Vitória, ela se expressa, inclusive, quando o Fabiano recebe, né, o salário dele, desse patrão, da fazenda onde ele está com a família, ele sempre recebe a menos. Ele sabe que ele está recebendo a menos. Assim, a Vitória é ela que sabe fazer as contas. Fabiano não sabe fazer as contas. Então, ela pega a sementinha, baguinho de feijão, separa e fala, Fabiano, está errado. Vai lá e fala com o patrão. Quando o Fabiano chega para falar com o patrão, a dificuldade enorme, né, que ele tem de se expressar, o patrão fala com ele, não, Fabiano, é a questão dos juros. Não é? O salário é esse mesmo. Se o Fabiano não sabe somar e diminuir, a questão dos juros passou longe. Mas quem indica para ele e dá a certeza para ele que ele está sendo passado para trás é a mulher. A mulher é sempre essa, não é? Que vai pensar e vai fazer com que o Fabiano tenha, melhor dizendo, muita admiração por ela. Voltando assim à Vitória. Assim, a Vitória tem um sonho. Qual é o sonho? O sonho dela é ter uma cama, coloquei ali, dá uma olhadinha na tela, é possuir uma cama igual a de seu Tomás da Balandeira. Opa, vamos pensar. Seu Tomás da Balandeira, referência também para quem? Para Sinhá Vitória. Por que ela quer ter uma cama igual a de seu Tomás? Seu Tomás tem uma cama de madeira, de sucupira e de couro. Fabiano e Sinhá Vitória dormem em cama de varas, isso quando eles têm lá o lugar para ficar na fazenda. Eles têm uma cama de varas que é dura, que é insuportável, porque tem um nó, né, na madeira, no meio da cama. Então, o Fabiano dorme para um lado, Sinhá Vitória dorme para o outro. E por que a Sinhá Vitória, ela quer ter uma cama igual a do seu Tomás? Imagina, retirante pode ter cama de madeira para carregar madeira na hora da retirada? O sonho de ter a cama de seu Tomás, na verdade, simboliza o quê? Ter um lugar fixo para viver. Então, seu Tomás é referência para o Fabiano, é referência também para Sinhá Vitória. E os filhos? Coloquei na tela, dá uma olhadinha. Os meninos, assim eles são chamados, eles não têm nome. Coloquei ali, eles são anônimos. E o traço físico desses meninos? Não existe. Olha que eu fiz questão de mostrar os traços físicos do Fabiano, os traços físicos da Sinhá Vitória. Os meninos não têm. Qual é a caracterização deles? Coloquei na tela, olha, magreza e sujeira. Nada mais do que isso.
não é? Eles vivem brincando na lama, eles ficam sujos, eles são também animalizados. E tem um traço, né, comum entre esses dois meninos. Eles não têm uma relação de afeto. O afeto pode até existir, mas o pai e a mãe não conseguem expressar esse afeto. Eles são secos de afeto. Olha só que eu já estou dando as dicas, não é? Olha o título, Vidas Secas, não é? Se eles são secos de afeto, eles não têm uma relação familiar de pai, mãe, com o trato infantil, com a criança. Pelo contrário, o que eles sofrem é muita impaciência, coloquei na tela, sofrem muita impaciência e incompreensão desses pais. Nesse momento, eles são iguais, mas vai ter diferença. Tem um menino mais novo e um menino mais velho. O chamado menino mais novo é aquele que tem o pai como espelho, ele quer parecer o pai. Quem é o pai? O pai é um vaqueiro. O pai monta, né, em burro bravo, ele quer fazer a mesma coisa. O pai é um modelo que ele quer seguir. Ele é muito pequeno, ele tenta, né, subir, não me lembro, num bode, num animal, e ele cai, o menino mais velho ri muito. Mas ele tem o pai como espelho. Ao contrário, o menino mais velho não tem o pai como modelo. Dá uma olhadinha na tela, olha esse menino mais velho. O menino mais velho, ele tem, lê lá comigo, fascínio pela linguagem. Ele busca constantemente descobrir o nome e o significado das coisas. Já conseguiu parar para pensar quem vai se tornar referência de novo? Seu Tomás da Bolandeira, não é? Esse menino, ele na verdade, né, o menino mais velho, ele tem um fascínio, ele quer descobrir a palavra. Como que ele vai descobrir em casa? Se ninguém consegue se expressar, então ele fica ouvindo, né, o som da natureza, ele repete. Tem uma cena, que é uma cena muito linda, que ele ouviu. Ele está na cozinha com a mãe, tem uma personagem, né, que é ali, né, vizinha deles, é assim a Terta, e assim a Terta chega, conversa com a mãe e ela fala a palavra inferno. O menino, é linda essa cena, o menino não sabe o que é inferno, ele vira para a mãe e fala assim: ô mãe, o que é inferno? E a mãe não tem muita paciência com ele, manda ele sair e fala assim: ô mãe, me fala mãe, o que é inferno? Eu preciso saber o que é inferno. A mãe não tem muita paciência, manda ele sair de perto, ele insiste, ele fala assim: ei menino, inferno é coisa ruim. E dá um cascudo na cabeça dele. Ele fica tão ofendido, mas ele fica tão ofendido com a mãe, que ele vai atrás de Baleia, da cachorra, abraça a Baleia e diz assim para a Baleia: Baleia, como é que pode uma palavra tão bonita como inferno ser coisa ruim? Ele pergunta para a mãe: mas você já foi lá, mãe? Então, eu estou querendo que você veja a diferença entre o menino mais novo e o menino mais velho. O menino mais novo quer parecer o pai. Ele está ali vinculado ao mundo, né, da terra, do sertão. Enquanto o menino mais velho, não. Ele quer um mundo que é desconhecido da família. Que é o mundo do quê? Que é o mundo da linguagem, não é? Que é o mundo das palavras. Mas você percebeu que quem vai ser o ponto, né, de amparo para esse menino é a cachorra. Ele abraça a Baleia quando ele sofre. E a Baleia nós temos que falar dela, não é? O encantamento dessa personagem, não é à toa, não é? Dá uma olhadinha na tela. Quem é Baleia? Eu coloquei ali para ficar fácil para você. Eu chamei a Baleia de cachorra pensante. Por quê? Não existe traço físico da baleia que faça a gente associar a baleia a um animal. A gente não sabe a raça de baleia, a gente não sabe a cor do pelo da baleia, a gente não sabe se ela é grande, se ela é pequena. Não tem esse traço. Por quê? Porque a baleia, dá uma olhadinha lá, ela é uma personagem antropomorfizada. O que é isso? Ela tem características humanas. E ela é que vai ajudar, na verdade, essa família em todas as coisas, nas questões afetivas, né? Ela é a companheira. Quando eles estão caminhando, não tem o que comer, não tem água, não tem nada, é ela que ajuda. Né? Eles estão com fome, ela vai lá, caça, né, um preazinho para eles comerem. Então ela é o quê? Ela é a referência. Acho que já deu para perceber. Baleia, a cachorra, ganha traços humanos. E Fabiano, que é homem, tem traços de bicho. Então tem aí uma inversão. Essa é a família, não é?
Fabiano, sim, a Vitória, os dois meninos e Baleia. E a sociedade? Nós já falamos de Seu Tomás da Bolandeira. Agora nós vamos falar de dois personagens que representam o poder. Olha só, o primeiro que eu quero apresentar, Soldado Amarelo. Dá uma olhadinha, não é, na tela. Quem é o Soldado Amarelo? Primeiro ele tem, né, esse nome, ele não tem nome, né, próprio. Ele é chamado de Soldado Amarelo, ele é um representante do poder, e o amarelo é porque o uniforme dele, não é, era de cor amarela. O Soldado Amarelo é o representante da lei. E eu coloquei ali, ele é o representante da lei, ele é o símbolo do poder e da opressão. Tem um episódio importante em que o Fabiano sai de casa, vai até, não é, a venda que tem ali próximo à fazenda, e ele tem que comprar algumas coisas, mas existem alguns homens lá que estão jogando, convidam ele para jogar, ele não queria, mas ele acaba cedendo, e ele tem um certo desentendimento com o Soldado Amarelo. Na verdade, ele não. O soldado tem esse desentendimento com ele, não é? Ele ganha o jogo, o soldado não gosta, dá um pisão no pé dele, ele reclama, xinga a mãe do soldado, o soldado leva ele preso. O que o Fabiano fez? Nada. Ele ganhou o jogo. Mas o soldado é o representante da lei. E o Fabiano? O Fabiano é o homem simples, ignorante, analfabeto e com sentimento de inferioridade. Então ele vai preso, ele não fez nada, ele queria se expressar, ele queria dizer, ele queria contestar o Soldado Amarelo, mas ele não consegue. E ele passa esse dia, né, ele passa essa noite, melhor dizendo, na prisão, que é um horror para ele, que é símbolo de muita humilhação. Qual a importância desse episódio? Para a gente analisar com outro capítulo, em que o Soldado Amarelo vai aparecer de novo, e ele aparece em outro contexto. O Fabiano estava no ambiente dele, estava no meio, né, ali das terras, da fazenda, ele vaqueiro que era, e ele encontra o Soldado Amarelo. O Soldado Amarelo está perdido, não sabe o caminho. Quando ele olha para o Soldado Amarelo, é o momento em que ele, Fabiano, poderia se vingar do Soldado Amarelo. Naquele momento ele é mais forte, né? Ele tem uma faca, não sei se é um facão, uma navalha na mão, ele tem uma arma na mão, e ele olha para o Soldado Amarelo, ele é pequeno, ele é magro. O Fabiano fala, aquilo ali era uma fraqueza fardada, e passa pela cabeça dele, eu posso me vingar. Ou seja, ele poderia matar se quisesse, mas ele não dá conta. Ele abaixa a cabeça e ensina o caminho para o Soldado Amarelo. E ele termina com a seguinte frase, né? O narrador mostra ele pensando, afinal, ele faz isso com o Soldado Amarelo porque governo é governo. Quando ele pensa governo é governo, a gente já entendeu o lugar do Fabiano. Ele está no lugar de quê? Da subalternidade. Se o Soldado Amarelo representa o poder, o Fabiano recebe sobre ele esse poder. Se tem esse poder que pesa no Fabiano, tem o outro poder que pesa também. Vamos ver o próximo personagem, o patrão. O patrão do Fabiano, que não é o Seu Tomás da Bolandeira, é aquele em que o Fabiano está na fazenda, invadiu a fazenda dele e ele voltou com o fim da seca. Esse patrão, ele representa, olha o que eu coloquei para vocês, o poder econômico. Ele é o dono da terra, ele é o dono do dinheiro, ele é o dono da palavra. Eu já falei com vocês do episódio em que o Fabiano tem certeza que está recebendo a menos, ele questiona o patrão e o patrão dá a palavra final, é a questão dos juros. Ele é a palavra de quê? Do poder. Ele é o oposto ao Seu Tomás da Bolandeira. Seu Tomás da Bolandeira é um homem educado que não grita com os empregados. E que vive de quê? E que vive da leitura. O Fabiano sempre se impressiona porque o Seu Tomás da Bolandeira tem um livro na mão. Qual é o poder do Seu Tomás da Bolandeira? Diferente desse poder, desse patrão. Esse tem o poder econômico sobre Fabiano, que é muita coisa. Então, coloquei ali para você. Ele é símbolo de opressão. Seu Tomás da Bolandeira não é o oposto? Por que Seu Tomás da Bolandeira é o oposto? Ele tem livro na mão. Ele tem um outro poder, que é o poder de quê? De desejo do Fabiano, que é o desejo do poder intelectual, da expressão. Ele tem o poder da linguagem.
Tá vendo o que nós estamos fazendo? Eu não estou sintetizando, né, com detalhes a narrativa, mas eu estou pegando o quê? Os personagens para vocês perceberem como é que a partir dos personagens a gente monta, né, um enredo. Daí eu ter falado no chamado romance desmontável. O que a gente vai observar? Além, não é, dos personagens, o narrador. Que narrador é esse? Esse é um narrador observador. Ou seja, um narrador em terceira pessoa. Característica importantíssima desse narrador. Dá uma olhadinha na tela. O narrador é observador e é também onisciente. Ou seja, ele tem onisciência, ele tem ciência de todas as coisas. Ele sabe tudo, ele entra dentro dos personagens. E tem uma coisa muito interessante, que é esse narrador, ele entra dentro dos personagens e ele se coloca no lugar dos personagens. Ele mostra o ponto de vista de cada personagem. Você consegue vivenciar a dor do Fabiano, a dor da Sinha Vitória, do menino mais novo e do menino mais velho, porque cada um deles tem uma dor diferente, não é? A Sinha Vitória quer a cama igual ao do seu Tomás, o Fabiano quer usar a linguagem igual ao do seu Tomás, o menino mais velho quer a linguagem, quer saber usar as palavras, o menino mais novo quer ser igual ao pai. Então eles vivem de quê? De falta, de carência, não é? E esse narrador mostra tudo isso. Ele se cola. É um narrador que não tem só o ponto de vista, mas ele gruda nos personagens e a gente consegue entrar dentro deles. Isso quer dizer que essa é uma prosa regionalista, sim, chamada de neorrealista, porque faz análise de uma realidade, faz análise social, mas você já deve ter percebido, faz análise interna dos personagens. Tem sondagem psicológica? Tem. Nós entramos no mundo dos personagens. Então, gostaria de concluir a figura do narrador com esse elemento que eu coloquei na tela. O narrador é o porta-voz dos personagens silenciados. A grande questão é que esses personagens são, né, silenciados por quê? Porque eles não conseguem se expressar. E por que isso? Em função do espaço. Então, olha só, analisamos a estrutura narrativa, os personagens, o narrador. Agora vamos pensar no espaço. Dá uma olhadinha na tela. O espaço. O espaço, coloquei ali, é o elemento que determina os personagens. Então, para tudo e presta atenção. Determinismo. Isso é importante nessa narrativa. Os personagens são determinados pelo meio em que vive. Qual é o meio? É o sertão. O sertão nordestino é a seca. Então, a seca vai fazer com que as vidas sejam secas. Olha o que eu coloquei na tela. Terra seca é igual vidas secas. Vidas secas de quê? De tudo. A seca aí é a ausência. Olha que metáfora maravilhosa que o Graciliano Ramos, né, consegue. Ele pega a seca, que é geográfica. Nós estamos falando de um fenômeno, né, climático, se é que eu posso chamar assim, fenômeno climático. Né? A terra é seca, é a geografia do lugar. Essa geografia, esse aspecto geográfico vira um aspecto social. Não é? Em termos sociais, eles são secos de tudo, eles não têm nada, eles não têm moradia, eles não têm alimentação, eles não têm escola, eles não têm absolutamente nada, mas a seca não para por aí, não é só a seca, né, da geografia do lugar, não é só a seca das questões sociais, existe uma seca que é a seca da linguagem, eles não sabem se expressar. Existe afeto? Parece que sim, a gente vê isso muito claramente na cena final, não é? Na narrativa, no último capítulo, mas eles não conseguem se expressar. O afeto existe, mas familiarmente eles não conseguem se expressar e vira, né, na verdade, uma família de secas, uma família seca, ou seja, de falta, de ausência. Então nós podemos definir vidas secas, dá uma olhadinha. Traduzido, olha na tela como eu coloquei, como vidas pautadas pela miséria, pela exclusão e pela ignorância. Então, a partir
Daí, nós chegamos à conclusão, é entender o que é o determinismo. A terra é seca, as vidas são secas. Dá uma olhadinha na tela. O determinismo eu estou colocando aqui como o impacto do meio sobre os personagens. O que resta para esses personagens? Dá uma olhadinha na tela, estou sintetizando. A luta pela sobrevivência. Por isso, a animalização dos personagens. A Fabiano vai dizer, Fabiano, você é um bicho. Por quê? Porque ele consegue sobreviver. E nisso ele se coloca do lado oposto a Seu Tomás da Bolandeira, que Seu Tomás da Bolandeira não é bicho. E Seu Tomás da Bolandeira vai sucumbir com a seca, ele vai ter que deixar o espaço dele. Por quê? Porque o Seu Tomás da Bolandeira tem um poder que é o poder intelectual. O patrão tem outro poder, o soldado tem outro poder. O patrão e o soldado representam o poder e a opressão. E o Fabiano é vítima dessa opressão. Está entendendo que a análise ela é interna, mas ela é social? Por isso, dá uma olhadinha de novo na tela que eu estou tentando ser o mais clara possível. O romance pode ser chamado de romance social. Ele faz um estudo das relações sociais. Em resumo, tudo aquilo que eu disse. De um lado, o poder, o patrão, o soldado amarelo. De outro lado, a subalternidade. Fabiano, como representante disso, juntamente com a sua família. Então, daí eu tenho um romance social e um romance que a gente chama também de neorrealista. Porque vai voltar à ideia do realismo lá do século XIX, que é a análise da realidade social. Então, olha só, trabalhamos a estrutura, os personagens, o narrador e o espaço. Está faltando o último elemento, que é o tempo. Quando a gente pensa no tempo, o que a gente entende? Teve uma sequência. Eu comecei a aula mostrando isso para vocês. Não é? A narrativa começa com essa família na estrada, fugindo da seca. A seca vai embora e eles encontram um lugar para ficar. Depois é o retorno da seca e aí eu tenho, de novo, eles fugindo dessa seca. Percebam que a narrativa começa e termina da mesma maneira? Dá uma olhadinha na tela. A gente dá um nome a isso de narrativa circular. Ela faz um círculo. É o retorno. O retorno para quê? Para a vida de retirantes, não é? Então é interessante a gente observar, coloquei na tela para vocês. O primeiro capítulo se chama Mudança. Eles estão saindo de um lugar que tudo indica, né? Foi um dia as terras do Seu Tomás da Bolandeira, foram parar então nessa terra do patrão e agora vão ter que fugir de novo. O patrão já foi embora, né? O Fabiano entra em desespero quando percebe que a seca está voltando, mas é hora de fugir. É tudo igual, o início e o fim? É muito semelhante, não é? A ação deles é a mesma, é cair na estrada. Detalhe que não tem baleia. A baleia, ela fica doente e o Fabiano é outra dor terrível, não só para o Fabiano, mas para a família toda dele. Eles têm de sacrificar a baleia. Então agora a retirada vai ser pior, não é? Por quê? Porque não tem baleia. Mas tem um traço maravilhoso que esse momento final, o 13º capítulo, chamado Fuga, é o momento em que Fabiano e sim a Vitória conseguem ter diálogo. É o momento em que eles vão conversar. Isso não acontece a narrativa inteira. E por que eles vão começar? Porque eles precisam sobreviver. É muito lindo e eu queria fechar a aula, não é, com essa narrativa. Por quê? Porque é um momento em que eles precisam ganhar força para conseguir seguir em frente. Não é? Eles são animalizados, eles vivem pelo instinto, mas nesse momento Fabiano e sim a Vitória se encontram pelo diálogo para conseguir fazer o caminho. Olha que coisa linda. A gente vai terminar com a leitura e com a breve análise. Lê junto comigo. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam um pedaço de terra, mudar-se-iam depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles.
Sinhá Vitória esquentava-se. Fabiano ria. As palavras de Sinhá Vitória encantavam-no. Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nesta terra, porque não sabia como ela era, nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinhá Vitória. As palavras que Sinhá Vitória murmurava, porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho, uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela, e o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e os 2 meninos. Esse final é lindo, não é? Por quê? Porque está tudo igual. Eles são retirantes da mesma forma. Eles vão encontrar esse lugar. Tudo indica que não, a narrativa é cíclica. Não é? O último capítulo é igual ao primeiro. O que muda? Muda o que se passa dentro deles. Não existe baleia mais para salvar essa família. Então quem se salva? Eles. Sinhá Vitória e Fabiano. Por meio de quê? Eles conseguem se sustentar por meio da linguagem. Eles imaginam que vão chegar nesse lugar. Não tem um momento que o Fabiano chega a dizer que tem um bebedouro lá na frente. E ele acredita que tem esse bebedouro, do mesmo jeito que eles estão acreditando que vai haver essa cidade onde as crianças vão para a escola. As crianças irem para a escola não significaria elas serem exatamente o oposto do que são hoje, o oposto do pai e da mãe, e nessa cidade que eles iriam chegar, ia ser uma cidade feita de quê? De homens fortes, de homens brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho. Ou seja, olha o determinismo falando alto. Eles são sobreviventes, eles são brutos, eles são fortes. Mas eles vão indo para o sul metidos num sonho. O que faz eles caminhar é o quê? É o sonho. É a crença de que um dia tudo aquilo vai acabar e eles vão ter um lugar para viver. Eu acho a narrativa linda porque, diante de tanta tragicidade, que é a seca, que é a ausência, não é? Que é a seca de absolutamente tudo, de repente se encontram, não é? Fabiano e Sinhá Vitória num sonho e expressando afeto. Mas isso é pontual, porque nós podemos falar que Vidas Secas é um romance da não linguagem, da ausência de linguagem. Essa ausência de linguagem que dificulta tudo, que faz do Fabiano e, consequentemente, da sua família seres oprimidos, porque não sabem usar a palavra, como aqueles que vão permanecer no mesmo lugar. Que lugar? O lugar da opressão. Daí, esse ser um romance da segunda fase do modernismo, que é a segunda fase que tem uma intenção de engajamento, de preocupação política, social e de denúncia. Denúncia, né? Mas com uma beleza incrível. É isso. Nós ficamos por aqui. Obrigada e um beijo.